Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, doutor da Igreja. Santo Ambrósio viveu no século IV, né? Nasceu em 339, 339 e morreu em 397. Está aí a foto, a pintura, né? De Santo Ambrósio, esse grande bispo da Igreja, bispo da Arquidiocese de Milão, arquidiocese de origem do Padre Guido. Por isso que no bloco anterior você viu o Padre Guido falando tão bem sobre o rito ambrosiano, que é o rito específico, o rito latino ambrosiano, que é o rito específico da Arquidiocese de Milão, porque o Padre Guido é de lá. Quando o senhor era criança, Padre Guido, lá, o senhor morava lá em Milão, quando o senhor participava da missa, era do rito ambrosiano? Exato. Depois entrei no seminário, você para o rito romano. Aqui no Brasil, o senhor não celebra no rito ambrosiano, mas é o seu rito de origem, vamos dizer assim, né? Sim. Bom, falamos bastante sobre ritos no bloco anterior. Disse que comentaria sobre o famoso discípulo de Santo Ambrósio. Aliás, é famoso mesmo, talvez muita gente já saiba, mas se você ainda não sabe, Padre Guido, conta pra gente. Santo Ambrósio influenciou um discípulo que foi muito importante também na história da Igreja. Quem foi? Perfeito, e também ele, como Ambrósio, ganhou o título de doutor da Igreja. É verdade. Trata-se de Agostinho. Agostinho da cidade de Hipona, no norte da África, né? Um homem que, graças à oração e às lágrimas, sobretudo da mamãe dele, que chorou, que é santa, Mônica, né, se converteu para a religião católica. Ele frequentava uma religião chamada maniqueísmo. Se converteu e recebeu o batismo pelas mãos de Ambrósio. Quer dizer, na prática é discípulo, né? Santo Discípulo. Agostinho é discípulo de Santo Ambrósio. Exato. É interessante notar que foi a mãe de Santo Agostinho que, ouvindo falar muito bem das pregações de Ambrósio, conseguiu convencer o filho a assistir a algumas pregações. E o filho foi até Milão. Ouviu as pregações, ficou de boca aberta e começou um diálogo que terminou exatamente com a mudança radical na vida de Agostinho, até o ponto que recebeu o batismo e depois recebeu também o sacerdócio e se tornou bispo também. Simplesmente Santo Agostinho, um dos gigantes, né, da Igreja Primitiva. O maior nome, talvez, da patrística, né? Agora, é bonito também o relato de Santo Agostinho, que parece que ele acompanhava os estudos de Santo Ambrósio. Sim. Ficava um tempão vendo ele estudar, né, Padre Guido? Isso também influenciou diretamente Agostinho? Exato, porque, repito, foi um período da história da Igreja no qual a ortodoxia, isto é, a verdade da fé, estava sendo um pouco criticada, estava nascendo determinadas filosofias ou pseudo-filosofias e religiões ao mesmo tempo, que não batiam 100% com a doutrina católica. Portanto, né, por exemplo, o maniqueísmo que falei agora, de Santo Agostinho, acreditava na existência de dois deuses, em poucas palavras, o Deus do bem e o Deus do mal, veja só. Nasciam outras, falamos já do arianismo, né, que foi condenado pelo concílio, porque afirmava que Jesus era um Deus menor, como se fosse uma obra-prima de Deus, mas uma criação de Deus, não uma geração, mas uma criação de Deus, um Deus menor. Santo Agostinho, ele gostava muito de estudar várias filosofias, e finalmente, diante da maneira como Ambrósio falava, não ficou indiferente. E conseguiu prestar muita atenção até que descobriu que aquela era a verdade. Famosa aquela expressão de Santo Agostinho, tarde eu te conheci e tarde te amei. Quase lamentando de ter perdido muito tempo na sua vida à procura da verdade religiosa, né, que depois abraçou com todo o carinho. Bom, os dois, tanto Ambrósio quanto Agostinho, são doutores da Igreja, né? O Papa Bonifácio VIII, no ano de 1298, século XIII, 1298, então ele começou, né, a proclamar, né, alguns santos doutores, que são santos
que de uma maneira direta ensinaram, tiveram algo a contribuir de maneira extraordinária para o pensamento e a construção do pensamento católico. Perfeito. É justamente o Papa Bonifácio VIII que proclama os quatro doutores, os chamados quatro doutores latinos. Perfeito, são Ambrósio, Agostinho, Jerônimo. São Jerônimo e o senhor até falou dele agora há pouco aqui, São Gregório. Gregório Magno. Gregório Magno. Quatro. Foram considerados doutores da igreja, quatro de uma vez só. E hoje nós temos que tirar de verdade o chapéu na frente de cada um deles, pela maneira com a qual defenderam a religião católica até as suas últimas consequências. A igreja proclamou nesses 2000 anos 36 santos doutores. E a gente... 4 mulheres, né? Dentre eles, 4 mulheres. E a gente, ao longo dos nossos programas, a gente vai falar sobre todos eles. Até convidamos aqui, vamos desenvolver uma série de programas falando sobre os santos doutores. Padre Guido, vamos voltar para Ambrósio aqui, senão daqui a pouco o nosso programa já vai acabar. Santo Ambrósio escreveu muito sobre Nossa Senhora também, não foi? Sim, devotíssimo de Maria. E, sobretudo, meus amigos, ele deixou vários escritos a respeito da virgindade de Maria. Mesmo antes do dogma ser proclamado, né? Exatamente. Aliás, na verdade que no ano 431, o concílio de Éfeso proclamou o título de Maria, Mãe de Deus. E no ano 639, o concílio romano definiu a virgindade de Maria. Quer dizer, nos dois casos, Ambrósio já tinha falecido. Pronto. Mas, olha, a doutrina que ele defendia acabou sendo aprovada plenamente pela igreja, pelo magistério da igreja. Isto é, a virgindade de Maria, ele falava muito disso, que o nascimento de Jesus não afetou a virgindade de Maria, que permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus. Padre Guido, eu imagino que enquanto a igreja estava estudando, né, essas verdades de fé relacionadas à Nossa Senhora, antes da proclamação oficial, como o senhor acabou de dizer para a gente, certamente a igreja consulta os escritos, as obras dos grandes que passaram, né? E, obviamente, Ambrósio deve ter sido uma dessas pessoas que foram consultadas através de seus escritos para que a igreja pudesse proclamar essa verdade de fé. Sim, este caminho não é burocrático, mas um caminho normal que a igreja faz, né, antes de proclamar, digamos assim, um dogma de fé, né? É o mesmo caminho, inclusive, não quero sair do trilho, que a igreja percorre na hora para chegar à proclamação de um novo beato ou santo, né? Ter a informação, né, da santidade através de pessoas que tiveram alguma coisa a ver com ele no diálogo, no encontro pessoal, ou têm escritos para ser analisados, ou virtudes também que devem ser qualificadas e catalogadas como virtudes exercidas em grau heróico. Entendeu? E certamente é o caso de Ambrósio. Né, sem dúvida. Aliás, ele escreveu muita coisa, né, Padre Guilherme? Eu poderia dizer logo, Diácono Eric, que poderíamos comparar Ambrósio a um segundo Paulo. Gostei, Padre Guilherme, gostei. Porque até hoje chegaram nas nossas mãos mais de 90 cartas que ele mandava para os fiéis que moravam na grande arquidiocese de Milão, para manter viva a chama da fé e não permitir que entrasse qualquer dúvida a respeito da fé. Ele escreveu mais de 90 cartas pastorais com a finalidade, portanto, de manter o credo visível. Não esqueçamos que naquela época não existia o papel, não existiam Bíblias publicadas, portanto, o conhecimento era bastante fragmentário. Mas, graças à maneira autoritária e, sobretudo, oficial e autêntica destes grandes pregadores, e que a fé e a doutrina chegou até os nossos dias na sua íntegra. Graças a Deus que teve pessoas como Ambrósio, né? Só para lembrar, Padre Guilherme, o senhor disse aí de mais de 90 cartas, é verdade. Sim. Além disso, outras obras. Por exemplo, ele escreveu sobre a fé, né? Escreveu sobre o ofício dos ministros, esse é o título do livro, sobre a fé, sobre o ofício dos ministros, sobre o Espírito Santo, sobre o sacramento da encarnação do Senhor,
né? Sobre os mistérios, comentários sobre o Evangelho segundo Lucas, sobre a Boa Morte, muita coisa sobre Nossa Senhora, né? Por exemplo, sobre o nascimento da Virgem e a perpétua virgindade de Maria, confirmando o que o Padre Guido falou agora há pouco, para dar alguns exemplos de alguns títulos aqui que eu tenho em mãos. Padre Guido, até a liturgia das horas ele influenciou. Perfeito. Aliás, ele compôs inúmeros salmos. Nós temos na Bíblia 150 salmos, né, gente? Mas Ambrósio também, de sua iniciativa, ele é inspirado como um verdadeiro poeta. Ele colocou em versos os sentimentos, digamos, católicos, cristãos, da fé, das virtudes, e saíram salmos que, digamos assim, permanecem como um verdadeiro patrimônio. Uma espécie de poema, né, Padre Guido, para cantar as sim. belezas de Deus, etc. É por isso que ele influenciou tanto a liturgia das horas, porque ele teve também esse apoio, como o senhor já disse anteriormente, inclusive em melodias, em músicas, né, Padre Guido? Também. E a liturgia das horas, ela é bem cantada, né, Padre Guido? Fazia questão que fosse cantada. Aliás, até hoje, diácono Eric, todas as dioceses têm os cônegos, que teriam a obrigação, né, moral diariamente de um encontro na igreja em determinadas horas do dia para o canto das laudes ou também das vésperas, né, diariamente. Como fazem os beneditinos, por exemplo, no dia de hoje, eles fazem como resposta a uma ordem religiosa que manda fazer esta oração grupal, né? Olha, Padre Guido, só uma outra coisa. Tem alguns minutinhos para a gente terminar, Padre Guido. Acho que dá tempo de eu fazer essa outra pergunta para o senhor. Sim. Porque, a pergunta não, na verdade é um comentário, né? O telespectador pode estar assistindo. Olha, ok, Santo Ambrósio foi um gigante lá do passado, fez coisas belíssimas na história da igreja, influenciou Santo Agostinho, foi um grande bispo, enfim. Mas e nos dias de hoje, né? Faz tanto tempo que Ambrósio viveu, a pessoa sente diretamente assim, ó, parece que está tão distante. Eu acho que é um engano, né, Padre Guido? Porque o Concílio Vaticano II... que foi há pouco tempo, por uma linha cronológica da Igreja de 2000 anos, foi há pouco tempo. Perfeito. E até no Concílio Vaticano II teve influência de Ambrósio, Padre Guido? Sim, e inclusive temos alguns documentos, bela a sua pergunta, que citam de propósito, né, a teoria e os escritos de Santo Ambrósio. Por exemplo, o documento Lumen Gentium, Luz dos Povos, né? Que é uma constituição dogmática que fala da natureza da Igreja como corpo místico de Cristo. Cita Santo Ambrósio. Olha só. Dei Verbum, todos os documentos do concílio são sempre publicados na língua, o título em língua latina. Certo, né? Padre Guido. Dei Verbum significa palavra de Deus, verbo de Deus. Né? É uma constituição dogmática que fala da revelação divina no mundo. Portanto, o presente mais bonito que Deus podia dar para a humanidade era de conceder que o seu filho se tornasse homem como nós. E cita exatamente os escritos de Santo Ambrósio. Puxa vida. Vejam, outro documento, Gaudium et Spes, alegria e esperança. Certo. Mais uma constituição pastoral sobre a igreja inserida no mundo contemporâneo. Olha que entre nós e Ambrósio são séculos e séculos de distância, né? Ele viveu no quarto século, já estava no século XXI, portanto, vejam só a grande diferença, né? Mas a doutrina não sofre nenhuma modalidade, e aquela podem, às vezes, as manifestações litúrgicas podem sofrer algumas mudanças, certo? Mas o conteúdo, a doutrina, não, permanece sempre. Até mesmo naquela exortação apostólica de Paulo VI, de 73, sobre o culto de Nossa Senhora, a gente falou tanto aqui que ele escreveu sobre Nossa Senhora. Até mesmo, que influenciou tanto a nossa geração, né, Padre Guido? Sim. Também tem influência ali de Ambrósio? Sim, também, muito inclusive. E não esqueçamos também mais um documento do Papa Paulo VI, que foi bispo, primeiro bispo também ele de Milão, Populorum Progressio,
isto é, o progresso e o desenvolvimento dos povos. Certo. Também aí, gente, para poder estabelecer um laço de paz, de entendimento, bom relacionamento entre um país e o outro, uma ajuda de quem está mais para frente, diante das pessoas que mais precisam de um socorro, etc., a Igreja cita o exemplo de Santo Ambrósio. Porque ele não somente mandava cartas falando dessas coisas, mas praticava também na sua pele, como se diz, pessoalmente. Inclusive, sabemos que Ambrósio, que um dia será imitado por outro bispo também de Milão, grande santo Carlos Borromeu. É verdade, Carlos Borromeu. Mais um grande santo da Diocese de Milão. Também ele, Ambrósio, visitava pessoalmente todos os lugarejos, né, da sua imensa diocese. Agora, fez muito bem São Paulo VI, São Paulo VI, a gente tem que acostumar, hein? Agora é santo. É santo. São Paulo VI fez muito bem em colocar ou influenciar de maneira direta ali durante o concílio, para que esses diversos documentos da igreja tivessem os escritos de Ambrósio. Sendo que ele era bispo lá de Milão, devia conhecer muito bem a obra de Ambrósio, claro. E é uma riqueza que foi atualizada nos nossos tempos a partir do concílio. Perfeito, né, exato. Padre Guido, desculpa, só dizer alguma coisa. É que o nosso tempo está acabando, Padre Guido. Eu só ia perguntar mais uma coisa. É sempre assim, o tempo voa. Padre Guido, parece que ele ganhou o título de apóstolo da amizade. O que significa isso? Exatamente, pela interferência, digamos dele, pela ação dele, não somente no campo específico da religião, mas também social. Certo. Social, se chegou até a excomungar o imperador, né? Ele queria o bem da humanidade. Por isso, gente, não deve ser uns obstáculos a criar uma distância. Vamos sentar, se diria na gíria de hoje, vamos estudar uma postura de poder manifestar uma paz entre nós e de construir melhor a nossa vida sem criar distâncias. Infelizmente, do ponto de vista religioso, este título faz refletir, apóstolo da amizade, e não foi respeitado na história, Diácono Eric. Hoje volto a repetir uma frase que já falei há poucos instantes: há uma verdadeira proliferação de igrejas. Infelizmente, é suficiente um contraste até entre dois membros de uma igreja que se separam, cada um forma mais uma igreja. Olhar para esses gigantes do passado é justamente, como a gente disse, o contrário disso, ressalta a catolicidade e ressalta a presença do Espírito Santo na igreja, que foi, aliás, promessa do próprio Cristo, né, que esse Espírito Santo conduziria, estaria na igreja, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ambrósio é um desses gigantes que contribuíram para que isso não acontecesse. Padre Guido, sua bênção, por favor, para encerrar. Vamos terminar mais o nosso programa, mas gente, quando se ama, se tem a alegria de conhecer mais ainda profundamente o conteúdo da nossa doutrina, da nossa fé. Um abraço especial para as irmãs concepcionistas franciscanas do Mosteiro de Piratininga, São Paulo, que assistem todos os nossos programas, Diácono Eric, né? Muito bem, a família do céu de Alberto Gambalonga e Dona Ladila de Criciúma também. Para todos meus amigos, muita paz, muita alegria. Sintamos dentro de nós o verdadeiro orgulho de pertencer à Igreja de Deus na íntegra e dando toda a nossa adesão e a nossa postura de autênticos cristãos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido. Algumas imagens de Santo Ambrósio, às vezes a gente encontra até mesmo um pequeno favo de mel na imagem de Santo Ambrósio. É porque Santo Ambrósio também é padroeiro dos apicultores. Pois é, Santo Ambrósio é padroeiro dos apicultores. Porque é uma pequena passagem, que diz na infância dele, onde ele era criança e uma vez no quarto dele encheu-se de abelha. E o rosto dele ficou coberto por abelhas. E quando as abelhas saíram, uma gotinha de mel ficou sobre o rosto da criança. O pai dele, então, entendeu que aquele era um pequeno sinal de alguém que proclamaria as doçuras, as belezas de Deus. Olha que bonito. Por isso ele é também conhecido como padroeiro dos apicultores. Bonito mais essa curiosidade. Olha, você assista o nosso programa Eclésia toda semana aqui conosco, obviamente, né? Você está convidado a isso já na semana que vem, no mesmo horário, acompanhar o nosso programa. Mas depois da TV, você pode assistir os nossos programas lá no portal da Rede Século XXI, no www.rs21.com.br/eclésia, né? É onde todos os nossos programas estão disponíveis lá no portal da Rede Século XXI para você assistir.
Além disso, além do portal da Rede Século XXI, onde você pode assistir todos os nossos programas, inclusive você quer rever, por exemplo, esse programa, quer indicar para um amigo, assiste lá o programa sobre o Santo Ambrósio, em breve estará disponível nesse site. Você pode também curtir a nossa página do Facebook, Programa Eclésia. Procura lá no Facebook como Programa Eclésia, não é difícil. E você vai encontrar a nossa página, onde a gente divulga diversos trechinhos de programas antigos, a gente divulga a nossa agenda, né? Qual será o próximo tema que abordaremos aqui no programa seguinte. Enfim, curta a página do Programa Eclésia e divulga o nosso trabalho também através das redes sociais, tá certo? Muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.